O Evangelho quer apresentar a gente um pai que a gente possa confiar. O Evangelho quer apresentar pra gente um pai que a gente possa confiar. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados segundo o seu propósito. E aí, a minha empresa fale. Aí, eu continuo vindo, continuo buscando, eu bato carro, continuo, sigo firme. E o negócio que estava prestes a fechar, que ia me resolver, o cara dá pra trás. Aí eu tenho uma enfermidade. E aí Deus está querendo te mostrar que tu precisa confiar. É nele. Porque o dia que tu confiar nele e entender que ele é teu pai, todas as coisas cooperam para o bem. Tu vai entender que tu não precisa de empresa prosperando, que tu não precisa do melhor carro e que mesmo doente tu pode glorificar a Deus, porque a única coisa que tu precisa é a confiança nele. Porque o Evangelho quer te apresentar um pai ao qual tu possa confiar. O Evangelho quer aumentar e desenvolver a nossa fé no Pai, independente das coisas que acontecem na nossa vida. É isso que o Evangelho quer fazer com a gente. A partir do momento que eu conheci o Pai, eu vou desenvolver essa fé de confiar no Pai. E aí eu vou dizer que tudo posso naquele que me fortalece. Aí tu vai ler o Salmo 23 e tu vai entender o que ele quer dizer. Porque a tua confiança está no Senhor. E ainda que a figueira não floresça, ainda que nada dê certo, todavia me alegrarei. Porque a minha esperança está no Senhor. E eu já tive revelação de quem Ele é. E a hora que tu tiver revelação do que Ele é, de quem Ele é, e isso for formado em ti, as coisas do mundo não vão te roubar dele. Porque tu tem confiança no Pai. A fé foi desenvolvida e agora tu entendeu quem tu é. Filho. Por isso que todo mundo que desenvolveu a fé foi para a morte. Não foi o contrário. Não foi desenvolvendo a fé, minha vida melhorou. Porque o Evangelho quer desenvolver a confiança no Pai. E a partir do momento que eu tenho confiança no Pai, acabou-se. Nós vamos chegar lá. João 6, 68. Vou começar a palavra com João 6, 68. Diz assim, Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Aqui Jesus estava conversando, tinha um monte de discípulo e um monte de discípulo foi embora, porque duram eram as palavras que Jesus tinha dito. Só que Pedro reconhecia em Cristo o Filho de Deus. Entendia que nele tinham as palavras de vida eterna. Não importa quão duras elas são ao nosso entendimento. Não importa o que isso vai vir a acontecer na minha vida. Porque Ele é que tem a palavra da vida eterna. É preferível a gente caminhar numa verdade dura e difícil de entrar do que caminhar numa mentira de forma regalada. Viver uma mentira a vida inteira, de uma forma que não é difícil para mim. Mas mesmo assim, continua sendo uma mentira. Por isso que a porta é estreita, o caminho é estreito. Esse é o caminho que leva à vida. Poucos entrarão por ela.
e largo é o caminho que leva à perdição. Então, às vezes a gente começa alguma coisa, a gente começa a caminhada com Cristo e as coisas começam a não sair do jeito que a gente quer ou esperava que ia sair. E aí a gente começa a se questionar, aí a gente começa a se perguntar se é isso mesmo. E eu já passei por isso. E aquele que pensa que está de pé, cuide para que não caia. Isso pode vir a acontecer mais para frente? Pode. Só que nós vamos para onde? Se só Ele tem a palavra da vida eterna. Muitas vezes vai vir uma situação no dia a dia, porque o evangelho é prática, é dia a dia, é o culto lógico, racional, é isso que agrada a Deus. Vai ter situações que a gente não vai entender. Vai ter situações que a gente não queria que acontecesse. Vai ter situações que para nós vai ser difícil de suportar. Só que a gente entende que como Jesus nos disse para passar por essa situação. A gente tem um direcionamento claro, porque a gente conhece a Escritura. Agora eu tenho duas opções. Resolver do meu jeito ou seguir os caminhos e ser discipulado por Cristo. O jeito que eu vou fazer pode até ser mais fácil e dar o resultado que eu quero. Mas se eu sigo com o que Jesus me disse, com certeza eu vou ter o resultado que eu preciso. Mesmo sem entender, mesmo sem doer. Mesmo doendo, na verdade. Mesmo eu não compreendendo. Isso é ter fé. Isso é confiar no Senhor acima das circunstâncias e das coisas. Porque eu escolho caminhar pela palavra da verdade que leva à vida eterna do que caminhar pelo meu próprio entendimento e resolver o meu pepino. Porque eu tenho certeza que o final, o resultado, quando eu faço o que eu quero, até dá o resultado que eu quero. Mas quando eu sigo o que Jesus me diz, dá o resultado que eu preciso. E lá na frente, com a transformação que o caminho que eu escolhi vai se tornar o resultado que eu quero também. Porque isso é o poder da transformação do caminho que eu escolhi. Ele está doendo agora. Ele está sendo difícil agora. Por que é difícil agora e não é difícil depois? Vai sendo transformado. Porque hoje ainda é o pecado que está agindo dentro de ti. Tem que entender que quando tem alguma coisa que vai contra a palavra, a gente não consegue agir de acordo com a palavra, não é tu agindo, mas é o pecado que está dentro de ti. Porque essa é a guerra. Ou eu sou escravo de pecado, ou eu sou escravo de Deus. É essa transformação que vai acontecendo dentro de mim. Mas a partir do momento que eu tenho confiança e entendo que Jesus tem as palavras de vida eterna, entendo que Ele é meu Pai, que Ele me ama e que Jesus apresentou esse caminho, nós vamos seguir nesse caminho, porque todos os outros caminhos são mentira. Todos os outros caminhos vai ser problema. Eu tô irritado, eu tô com um dia estressante, tá complicado. E eu vou só ir pra beber, dar uma tranquilizada, dar uma relaxada. Só pra dar um exemplo. Saio, dou uma relaxada. Aquele estresse do dia a dia passou. Eu já tô meio estressado com a minha mulher. Eu olho alguém ou meu telefone toca porque eu bebi um pouquinho mais. E fiquei até 1 hora no bar. Ela já tá dormindo mesmo. Já foi um dia estressante mesmo, já foi uma porcaria mesmo. Ninguém tá vendo, né? Vou atender. Vou lá pegar. Vou dar uma voltinha. E às vezes isso se torna uma traição. Pelo simples fato de tu ter escolhido um caminho que é largo, fácil e que dá o que tu queria. Mas tu não caminhou um caminho que tu precisava.
depois não chora. Só dando um exemplo para tu entender. É prática. Não é fácil. Em vez de tu pegar naquele momento de aflição, de dificuldade, seja qual ele for, financeiro, problema de saúde, qualquer coisa que seja, tu tá unido daqueles que realmente construíram a vida contigo até hoje. Junto com a tua esposa, junto com os teus filhos, e vocês realmente irem lá e orarem. Unidos, como família, para suportar isso junto. Para que Deus dê força para que vocês continuem suportando como Ele quer que vocês suportem. Para que realmente vocês sejam transformados de dentro para fora, caminhando numa palavra que vai te levar à vida. E aí vão superar as dificuldades junto, e talvez não vai ser o resultado que vocês queriam, mas vocês vão ter a transformação que vocês precisam. Só que se eu não reconhecer isso em Cristo, eu não vou suportar. Porque eu não vou acreditar na transformação, porque eu não vou acreditar que Ele é Pai. Porque eu não confio, na verdade, nele. Por isso que duras são as palavras e... Deixa eu ir embora daqui. Mas lembra, Deus quer te ensinar a confiar nele. E o dia que tu aprender a confiar nele de todo o coração, esquece, mano. O mundo não vai conseguir roubar. Só que tu precisa dar esse caminho, andar de acordo com essa palavra, para ser transformado desse jeito. Porque entende, só Ele tem a palavra de vida eterna. Só Ele. Eu dei um exemplo. Pega em qualquer área da tua vida, cara. Suporta de acordo com a palavra tá mandando. E vai ser difícil, vai doer. Mas suporta. No final tudo vai fazer sentido. Tu que tá cansado, continua, cara. Tu que tá pensando em desistir, continua. Aquele que começa uma obra, mas não avalia o custo dela, no meio do caminho, não tendo como concluir, todo mundo vai zombar de ti, né? Jesus fala isso. Continua. Hoje eu vim aqui para dizer para vocês, continua. E às vezes tu vai dar o teu melhor, mano. Às vezes tu vai ter feito mais do que tu podia. Tu vai ter realmente ido no teu máximo. Tu vai ter se esforçado. Tu vai ter treinado mais que todo mundo. Tu vai ter feito dieta que ninguém fez. Tu vai te fortalecer e estudar como ninguém. E às vezes tu vai chegar lá e o resultado de um cara que não fez metade que tu vai ser melhor que o teu. Tu tem duas opções, mano. Se frustrar e interromper o processo. Ou continuar fazendo ainda mais ou a mesma coisa. O que vai mudar de tu continuar ou parar é de onde está teu olho. Se teu olho estiver no processo que está acontecendo contigo, uma pedra no caminho é só botar pro lado e continuar. Agora, se tu estiver focado, com o olho só aqui no primeiro passo, não prestou pra nada. Tá com a visão meio turva, tu não tá vendo lá na frente. Tu tá vendo só o resultado da agora. A gente já falou disso, né? O prato da lentilha. Então, às vezes, mano, tá cansado, é porque a tua visão tá muito curta. Tu tá olhando só no agora. Tu não tá olhando a transformação, o processo que tá acontecendo dentro de ti. Às vezes, a gente olhar para trás e ver tudo que já aconteceu é o fôlego que a gente precisa para continuar. De ver da onde que a gente foi tirado e aonde que a gente já tá. A gente vai parar de botar expectativa e olho na gente e vai entender, cara, olha onde é que eu tava, olha onde é que eu tô. E como é que isso aconteceu? Nem sei que eu já tô aqui.
Pai, um tempo atrás eu era um maluco, só festava, só bebia, só briga. E hoje tô com família, tô com um filho. Cara, olha onde Deus me tirou. Hoje tá com uma dificuldade, às vezes a tua mulher tá brigando contigo, tá com um problema, com dificuldade com teu filho, ele não tá te ouvindo. Ô, irmão, mas olha, há um tempo atrás tu não tinha nem condição de ter mulher, nem condição de ter filho. O que te fez ter a condição de ser um pai, ter a condição de ser um marido? Não foi caminhar de acordo com a palavra? Não foi a transformação que ele fez em ti, mano? Então continua. Porque a mesma dificuldade de te tirar lá do poço e de transformar nesse processo te trouxe até aqui, te transformando no quem tu é. Tu não sabe o que vai vir lá na frente, mas tem que ter fé e entender que quem te deu a transformação agora vai te dar lá na frente, ele é teu pai e te ama e os planos dele são melhores que o teu, cara. Então continua. Continua. Não troca. Não negocia. Continua. Às vezes tu foi tirado de uma realidade que sabe-se lá se tu estaria vivo hoje ainda. Deus te resgatou, te tirou, não é ali, vem aqui. Deixa eu te apresentar meus amigos. Ele já tirou dali. Olha para trás. Às vezes a gente olha muito para cima. Olha muito para cima. Nossa, olha lá, beleza, olha para cima para querer mais, para não se acomodar, mas também olha para baixo para ver quantas pessoas queriam estar contigo. Não em título de comparação, mas a título de te dar um combustível para te continuar. E se tu vê que tem gente que tá querendo melhorar e que tu pode ser um direcionador, ajuda esse cara, que tu vai ver como isso vai abençoar a tua vida. Então não desiste, mano. Continua. Tem gente que desiste por muito pouco, mano. Tem gente que qualquer coisinha já desiste, qualquer coisa já reclama. Pô, vai reclamando mesmo. Entendeu? Vai vendo que a murmuração tá em ti. Não tá no cara. Não tá nas situações. Não tá no problema. Tu que é chato. Tu que é ranzinza. E Deus vai te transformar. Para que o teu olho mude. Porque se o teu olho, que é a luz do corpo, é treva, quão tremendas são as trevas. Onde tem beleza, tu vê desgraça. E onde não tem nada, tu continua só vendo a desgraça do cara. Mas se Jesus está na gente, a luz está na gente, a gente vai passar a enxergar as coisas boas de tudo. Inclusive num traidor eu vou chamar de amigo. Por quê? Porque a luz que está em mim ilumina meu corpo inteiro. Jesus olha um traidor e chama de amigo. E dá um beijo. Recebe um beijo, né? Então é sobre isso, cara. Continua. Porque só Ele tem palavra de vida eterna. Continua. Continua. Eu não sei a realidade que vocês estão passando, mas continua. Se isolar não vai adiantar. Querer fazer do teu jeito não vai adiantar. Mas sim ser obediente. E isso vai transformar a tua vida. Assim como transformou a minha. De 6 anos e meio pra cá, até hoje. Errando e procurando acertar. Todas as vezes que eu escolhi fazer a minha vontade, até deu o resultado que eu queria, mas não era o que eu precisava. E quando eu escolhi por Deus, escolhi fazer o que estava na palavra dele, o resultado até não era o que eu queria, mas depois se tornou o que eu precisava. Porque aquilo me transformou. E nem tô te falando que depois tu não vai receber o que tu queria. Muitas vezes eu recebi, até mais. E às vezes o processo que eu recebi, eu falei assim, aquilo lá era bobice, era só egoísmo mesmo. Então continua, mano. Romanos 5, do 2 ao 4. Romanos 5, do 2 ao 4. Assim, nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. O caráter aprovado, esperança. Às vezes tá vindo um BO aí na tua frente, mano, tá enfrentando um BO só pra te ver a qualidade que tá aí dentro de ti. Que se não fosse o BO, nunca vinha pra fora. Se não fosse o problema, tu nunca saberia o que tá aí dentro, porque Deus já colocou aí dentro. Só que quando tá tudo certo, cara, ninguém tira a espada em tempo de paz. Então tu vai ver que as dificuldades
tá vindo para te mostrar quem tu realmente é. O que Deus já colocou aí dentro. O que Deus já te transformou. Olha quem tu é. Olha o que tu tá conseguindo fazer pela transformação que Ele fez em ti. Que se não fosse Ele, se viesse esse mesmo problema, como é que tu reagiria um tempo atrás? Então isso, quando a gente passa firme, tem a perseverança, vem um caráter aprovado. Porque agora eu fechei um negócio, entreguei o melhor produto e o cara me traiu. Ele não me pagou. E mesmo assim, tu não foi lá e a partir disso começou a entregar produto ruim para tirar o prejuízo. Não. Tu continua entregando o mesmo produto bom. Porque tu só entrega aquilo que tu é. Porque Deus te transformou. E por mais que alguém tenha errado comigo, tenha feito alguma coisa comigo, eu vou continuar entregando o meu melhor. Por quê? Porque isso é quem Deus me transformou. Porque eu perseverei, porque eu continuei, e isso me transformou, e isso me deu um caráter aprovado. Só que em tempo de paz, mano, como é que eu vou saber se meu caráter é aprovado ou não? Sorrir com dinheiro na conta, sorrir quando tudo dá certo, todo mundo faz. Agora, se é verdade ou falso o sorriso, só vai saber quando tiver a guerra. Então é necessário que essas coisas aconteçam. E quando acontecer, persevera. Continua, porque isso está te transformando. E Romanos 12:12, para a gente encerrar. Ele está falando, ele termina em Romanos, né? Em Romanos 5:4 falando, o caráter aprovado produz esperança. Em Romanos 12:12 ele vai dizer, alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Tá difícil, mano? Chama Jesus. Tá com dificuldade de aguentar? Chama Jesus e tu vai começar a entender que ali Ele vai te dar a paz. A minha paz vos dou, não vos dou como o mundo a dá. Se apropria dessa paz. A gente também já falou disso aqui. Quando tiver com BO, entende que tu tem um pai. Que tu pode chegar no quarto e conversar com ele. Jogar pra fora toda a tua angústia. Só que se tu não entender Deus como um pai, tu vai entender Deus como divindade. E aí às vezes tu vai orar, ó Senhor Deus, misericórdia daqueles caras que fizeram isso, fizeram aquilo, e Deus não tá nem aí pro outro. Ele quer saber de ti. Cheio de B.O. no coração, em vez de falar com o outro, quer falar do cara. Não, cara, bota pra fora o que tá aí dentro. Fala a verdade. Fala o que tá aí dentro. Bota pra fora. Não queira ser polido na frente de Deus, cara. Ali é o único lugar que tu não tem que ser polido. Ali é o lugar que tem que jogar os cachorros tudo pra fora. Porque Ele é teu pai, cara. Só que a gente faz normalmente o contrário. A gente solta os cachorros nas pessoas e pra Deus a gente, ó Senhor Deus, misericordioso. Porque não enxerga Deus como pai, mas como divindade. Sendo que Ele já sabe que tá aí dentro muito antes de tu falar, cara. E Ele só tá esperando tu botar pra fora. Só tá esperando tu ser honesto na presença dEle. Para que Ele consiga transformar. E aí tu vai vendo que aos poucos que tu vai jogando pra fora essa raiva, essa amargura que tá aí dentro. E vai conversando com o Senhor. Com o relacionamento com o Senhor ali mesmo. O que tu tava xingando, tu vai começar a abençoar. Porque Ele é que tem esse poder, cara. E aí tu vai ver que aquela ira, aquele sentimento ruim que ia te fazer praticar coisas que iriam te dar prejuízo, Ele vai transformar esse sentimento em amor. Para te conseguir perdoar, para te conseguir abençoar. Porque tu já chegou ao trono da graça. Ele é teu pai, cara. É um Deus que se fez pai. Ele não quer se apresentar como divindade. Deus é amor. Ele quer colocar isso dentro de ti.
Então, mano, que a gente continue caminhando. Porque se as minhas palavras estiverem em vós, eu estarei convosco. Permanentemente. Se as minhas palavras permanecerem em vós. Porque só Ele tem palavra de vida eterna. Lembra disso. Continua. Continua. Continua caminhando. Continua olhando para Ele e aumenta a tua visão, mano. Não olha para agora. Não olha para tua necessidade agora. Olha para frente. Teu alvo é Cristo. Tu tem o objetivo de ser transformado. De ser igual a Cristo. E entende que as demais coisas vão te ser acrescentadas, mano. Tu tem que crer nisso. Agora, se eu não creio no Senhor, se eu não tenho confiança no Senhor, aí complica mesmo. Aí qualquer BO eu quero resolver do meu jeito. Então, desenvolve essa fé, essa confiança no Senhor. E isso, mano, só passando o tempo. Isso. Só conhecendo a palavra, tendo tempo de oração. Jejum para buscar um noivo. Não jejum para resolver o BO. Não, mano. Quando tu fizer jejum, tu vai ver que a solução do BO é tu. A única coisa que te impedia de ser a resolução do BO eram os teus sentimentos. Era a tua raiva, teu orgulho. Só faltava negar a si mesmo para poder ser discipulado por Cristo, ser sal e luz na terra. Tu é a resolução do negócio. Porque tu tem o Espírito de Cristo dentro de ti. Então, nega a ti mesmo, deixa que Ele te discipule. Que aí tu vai começar a enxergar as coisas como Ele quer que tu enxergue. Que aí Ele vai começar a operar através de ti. E aí tu vai agir como Ele quer que tu haja. E assim tu vai ter o resultado que Ele tem para ti. Então continua. Continua. Persevera. E que quando tiver ruim, tem amigo aí. Confessa, ora, permanece. Mas lembra, o maior amigo de todos, o teu melhor amigo, é Jesus. Não vos chamamos mais servo, mas vos chamamos amigo. Porque o servo não sabe o que faz seu Senhor. Mas eu já vos tenho dito. Mas virá um dia que o Espírito Santo eu tinha muita mais coisa para falar para vocês, mas vocês não vão entender agora. Então vai chegar um dia que vai vir o Espírito Santo e ele vai lembrar tudo o que vos tenho dito e vai auxiliar vocês nessa missão de ser sal e luz na terra, de poder permanecer nele. E entende? A nossa força é quando a gente é fraco, porque o poder dele opera na nossa fraqueza. Então entende, mano, a tua maior dificuldade, o maior problema que tiver acontecendo na tua vida é a perfeita oportunidade de Deus agir em ti e através de ti. Porque todo problema que aparece na tua vida, Ele te dá uma solução para sair dela. E quando tu tem a confiança no Senhor, tu vai sempre encontrar. Porque a resposta está sempre nele. A resposta está sempre nele. Vai no quarto, em secreto. E o pai que vem em secreto, ele vai te recompensar. Ele é teu pai, cara. Continua. Amém? Vamos terminar orando?